A 526. Tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento. Por exemplo, um homem deve perecer. Sobe então a uma escada, essa se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? A resposta. É complicado, né? É bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se quebra porque está carunchada, ou então deve estar fraca, né, no caso, né? Ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino desse homem morrer desta maneira, eles lhe inspirariam o pensamento de subir na escada, que deveria quebrar-se com o seu peso, e a sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso. Mais uma vez, né, Djalma está aí explicando, né, que eles intuem a pessoa para que a pessoa escolha o seu destino, né, para que a pessoa escolha o seu karma, não é assim, Djalma? Perfeitamente, perfeitamente. Aquilo está tudo dentro dos planos de Deus, né? Os planos de Deus. Se a escada não suportasse o peso dele, quebraria, né? Porque a vida só me dá aquilo que eu faço juiz. Mas, por outro lado, se eu não merecesse aquele tipo de... Eu não subiria ali. Aparecia uma coisa ou outra, me tiraria daquele itinerário, porque aquilo não estava reservado para mim. Está entendendo? Mas se aquilo me faz jus, porque tudo que nos acontece é para o nosso bem, mesmo que sejam as coisas mais precárias, mais terríveis que possamos imaginar. Meu Deus, por que isso me aconteceu? Com o tempo você vai ver que aquilo tem sabedoria. Aquilo que nos acontece tem sabedoria durante o transcurso da vida. E tudo que nos acontece é para o nosso bem, para a nossa evolução, para destrancar alguma coisa que a gente está trancada, está emperrada dentro da gente, e aquilo vai fazer com que aquela possibilidade aflore e a gente possa ultrapassar aquela barreira, seja lá qual for. Eu entendo assim. Quer acrescentar alguma coisa, Mirim? Veja que eles não derrogaram nenhuma lei natural, porque eles não quebraram a escada. A escada já estava propensa a quebrar-se com o peso dele, porque ela estava bichada. Não é? Olha aí, a resposta anterior e o que Djalma comentou. Eles não derrogam a lei, mas, como estava dentro da programação kármica dele, eles apontaram e ele foi ou subir na escadinha, né? E aconteceu para que ele assim morresse. Aí nós poderíamos perguntar, a vida é engraçada, o camarada leva 9 tiros e não morre. 9 tiros. Aí o camarada sobe numa escada, cai e morre, né, Djalma? E aí? É muito interessante as coisas, porque... É o que Djalma colocou. Se tiver na programação, segue a programação. Você só quebra isso se suicidando, não é? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e dizia assim, que nós sabemos que tem vários tipos de mediunidade, né? E dentro das mediunidades tem a médium, o médium de vidência, aquele que tem a faculdade de prever certos acontecimentos, né? Deus permite e tal. Aí a pessoa que é vidente, né? Aí eu chego assim, eu estou num canto com a Gemir, vamos dizer que a gente está dentro da instituição espírita. Eu sou vidente e tudo aquilo que eu vejo acontece. Então, estamos no mundo da suposição. Aí eu vejo que Mirim, quando sair do centro espírita, que for atravessar a rua, vê um carro e vai passar por cima de Mirim, porque aquilo é o karma dele, ele tem que morrer daquela forma. E você está vendo que aquilo vai acontecer. Qual seria o seu papel? Avisaria, Mirim, não vai não, porque tu vai ali, o carro vai te pegar, vai te matar. Aí eu sempre digo, uma vez eu disse para uma pessoa, disse, não, nem Deus interfere no livre-arbítrio das pessoas. Aí é onde entra esse processo aí
que está no seu destino morrer de uma queda de escada. Mas ele ainda tem a oportunidade de escolha. Você está entendendo? Deus ainda dá a oportunidade de você chegar e dizer, não, não vou subir porque a escada está fraca. É uma oportunidade, é lei de recorrência. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Não sucede sempre da mesma forma. Vamos dizer que uma vida passada, eu com 40 anos de idade, eu cometi um assassinato, eu matei uma pessoa. Nesse assassinato, eu adquiri um karma perante a lei de Deus. Eu tenho que resgatar aquele meu problema. E eu cometi por causa de uma intemperança, uma maledicência, um orgulho, uma vaidade, e aconteceu aquilo naquele momento. Perante a lei de Deus, que é a lei de recorrência, retorno e recorrência, eu vou retornar com 40 anos, porque aqui, naquela situação eu provoquei nas pessoas, nos parentes, né, nos filhos, eu provoquei um certo sofrimento. Então, eu venho para outra encarnação com aquele karma para resgatar. Então, quando eu chegar com 40 anos, vai ter uma situação, isso é um dos casos, né, gente? Vai ter uma situação em que eu vou chegar e está provado, chegar uma oportunidade de matar ou de morrer. Aí eu tenho o meu livre-arbítrio de escolha. Deu para entender o problema da escada, Gilberto? Que Deus é tão bom que ainda permite a você a oportunidade de escolher, superar, entendeu? Porque se ele tem aquele karma de morrer de uma queda de uma escada, num exemplo bem rudimentar, é porque ele deve ter empurrado alguém de uma escada no passado e adquiriu o karma. Não é assim mesmo, Admiro, ou não? Isso é fato. Por quê? Eu estou predestinado a morrer de um acidente de avião. Mas aí eu tenho um pavor de andar de avião. Mas aí eu estou em casa um belo domingo, o avião cai em cima da minha casa. Eu morri de quê? É Acidente verdade. de avião. Não é? Então, a escada está lá podre. Eu conheço madeira, eu vou olhar e vou dizer, rapaz, essa madeira não vai aguentar comigo, não vou subir, não. Mas, aquilo que Djalma colocou, nós somos previamente intuídos para que isso não suceda dessa forma. Vou dizer outra coisa, essa questão do médio aí que você colocou, né? De ver. Ele pode dizer, mas não da forma direta, ou ele será intuído também para também não dizer, porque ele não pode interferir nas leis naturais que regem isso aqui. Mas, pelo merecimento da pessoa, ele pode me chamar num canto e evitar que eu saia naquele momento, me atrasar por 5 minutos, que é o tempo que o carro passa, e não vai me atropelar. Tentar atrasar, né, Admiro? Tentar persuadir Tentar. vocês. Um fato real que eu vou contar a vocês. Eu tenho um amigo que trabalhava comigo e ele, certa feita, me contou. Ele tem essas premonições. E ele teve a premonição com uma pessoa muito amiga, que inclusive ele sempre estava com essa pessoa quando podia, e ele teve a premonição que a pessoa ia ter um acidente, porque a pessoa dirigia caminhão. E ele ficou apavorado. E ele ligou para mim e me contou, Admiro, eu tive essa previsão e eu estou aqui. Eu disse, olha, calma, você pode ir na casa dele amanhã logo cedo, antes dele sair? Posso. Vai atrás dele aí uns 10, 15 minutos, mas ele é muito pontual, rapaz, ele viaja, ele sai no caminhão. Eu disse, não, mas se esforce para você atrasar ele uns 10, 15 minutos, arranja uma conversa, dê um jeito. Aí ele olhou para mim e disse, eu vou. E foi. Logo cedo ele estava na casa do camarada e começou a conversar. E o camarada na porta do caminhão, né? E ele conversando e olhava para o relógio e arranjando conversa e atrasou ele aí uns 15 minutos. Ele foi embora. Ele passou uns 3 dias sem ver o camarada, porque o camarada foi viajar, né? E ele preocupado, eu ligo. Se ele ligasse para perguntar se o camarada morreu, parecia estranho, né? Vai que acidentou-se mesmo. Então, 3 dias depois, à noite, eles se encontram e ele fica com o coração aliviado. Mas aí o camarada conta a ele. Fulano, naquele dia, rapaz, que a gente conversou que eu fui viajar. Quando eu ia subindo a serra para descer a outra, estourou o pneu dianteiro do meu caminhão.
na subida, se fosse na descida. Veja que ele passou pelo problema, mas não aconteceu como deveria, porque ele tinha aquilo que Djalma colocou. Não estava no processo kármico e ele tinha o merecimento de não acontecer aquilo naquela hora com ele. E assim aconteceu. Estourou antes dele descer a ladeira, porque se ele tivesse descendo a ladeira, certamente ele perderia o controle do caminhão. Não é? Então, é assim que funciona. Tem muitas situações.